Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é parte 2 da nossa entrevista com o Sérgio Ribeiro, né, tio da Jaque, e decidiu abandonar o emprego estável que ele tinha no Brasil para ir para os Estados Unidos aperfeiçoar o inglês e também ficar perto da família. Se você não viu a parte 1 dele ainda, clica aí que o link está na descrição. Na parte 1 ele comentou sobre as experiências que ele teve com escolas de inglês por lá, em Salt Lake City e em Utah. E o de sempre, pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de clicar em gostei, se inscreve no canal e compartilhe com aquele amigo que tá pensando em sair para intercâmbio, mas tá bem indeciso. Quem sabe você ajuda ele a decidir. Vamos lá então pro vídeo. Você falou que conforme você fazia as visitas aí para os seus filhos nos Estados Unidos, você viu algumas coisas que você acabou se apaixonando pelos Estados Unidos, né? E você poderia descrever pra gente algumas dessas coisas? Que assim foi decisivo, né, para te levar para essa mudança, né, além de ficar perto da sua família, né? Porque tem toda a questão de mudança de vida, cultura, é um choque cultural, querendo ou não, né? Olha, sim, é um choque bastante impressionante, porque nós vivemos numa região do país, o estado de Utah é um estado, poderia se dizer assim, um padrão americano. É tudo muito limpo, tudo muito bonito, não tem um prédio sequer pichado, apesar de que eu sei que existem alguns estados onde a população é muito mais numerosa, Nova York, New Jersey, tem uns estados que eles têm certas dificuldades sociais, mas essa região do país, outras regiões, Texas, é tudo muito limpo, muito organizado. Você chega numa loja, na maioria das lojas, toca um sininho, todo mundo vai, seja bem-vindo, boa tarde, bom dia. Você vai comprar as coisas, tem um preço justo. A educação com que tratam você, por exemplo, aqui onde a gente mora, a estatística, acho que assim, não tem um percentual de gente que anda a pé. Todo mundo tem seu carro. Então, quando você está andando a pé, por exemplo, no estacionamento de um supermercado, shopping, ou numa rua pequena, se você ameaça atravessar a rua, o trânsito para. Todo mundo para. E a coisa funciona. Quando você vai num restaurante, que você paga um preço justo por aquilo que você está comprando, por exemplo, nós estamos aqui mais ou menos a 600 quilômetros de Las Vegas. Você vai daqui a Las Vegas sem pagar um pedágio. Nossa, que sonho. Não tem um radar de velocidade na estrada. O combustível, a gente está pagando hoje $1,90 o galão. E quantos você litros faz vem uma no viagem, galão, mais ou menos? quase 4 litros o galão americano. Então você vai gastar 50, um pouquinho menos de 50 centavos. 52, 53 centavos o litro, Que absurdo. de dólar. Então, aí o pessoal fala assim, deixa eu calcular, o dólar está 5, custa $2, então custa R$10 o galão. Não. Se você vem para cá como visitante, sim, você vai gastar 10, porque você precisa trocar. Mas para o americano, não, é 2. Que você né? recebe em real, Então, tem que fazer essa conversão, Mas como... Sim, mas eles ganham salário em dólar. ganhando salário em Então, dólar, não para existe eles, essa conversão. E só pra gente ter uma ideia, você falou que tá quanto o galão mesmo? Desculpa? 1,90. 1,90. 1,90 o galão. E assim, não sei se você vai ter essa informação, de repente no meio dos seus amigos, alguma pessoa, uma pessoa que trabalha no McDonald's, sei lá, algum cargo bem simples, assim, que não seja muito bem qualificado. Quanto que essa pessoa ganharia no mês? Só pra gente ter uma noção do que seria mais ou menos aí um salário mínimo nos Estados Unidos, na região que você mora. Para ter uma ideia do poder aquisitivo. Né? Sim, poder de compra. Sim, então, aqui eles ganham por hora. Normalmente, as lanchonetes, como o McDonald's, eles têm muitos jovens, porque eles fazem uma jornada de 6 horas, eles pagam pouco, então quem tem formação acadêmica procura outros empregos. Mas para o jovem é ideal. Então ele trabalha aí 6 horas por dia, ele vai ganhar, por exemplo, $60, $70 por dia. Então ele vai ganhar uns $1.200 a $1.400 por mês. Pensa assim, vamos supor que uma pessoa que trabalha numa lanchonete aí no Brasil vai ganhar
1.200, Às vezes um salário mínimo, R$ 1.200, R$ 1.000, mais ou menos. ele vai ganhar aqui, na moeda daqui, o que o brasileiro ganha aí na moeda daí. Então, se ele é uma pessoa que trabalha como um caixa no supermercado e ele ganha R$ 1.500 aí, o caixa aqui vai ganhar mais ou menos $1.500, $1.300. No numeral é a mesma coisa. O que é diferente? O que torna a vida diferente, então? Quem ganha $1.500 aqui, com o salário de um mês, ele compra um carro. Você acha carro de $1.500? Um carro bom, aqui. Né? Não é tipo sucata, é um carro razoável, né? Dá para comprar um carrinho para você andar, coisa que no Brasil você não consegue. Nem a pau, com R$ 1.500. Então, quem ganha R$ 1.500 no Brasil vai pagar no litro da gasolina, quanto está hoje aí, que eu não sei. Tá quase R$ 5, eu acredito. Eu não faço ideia. A gente Vocês não estão mais no Brasil, Mas eles, vamos supor que vão pagar R$ 5 lá. Aqui custa 50 centavos. Sim. Sim. Essa é a diferença. Isso que a gente calcula o poder de compra. Né? É 10 vezes mais. Sim. Existem algumas coisas que não são 10 vezes mais. Por exemplo, o leite. O litro de leite, aqui eles não vendem litro, eles vendem galão também de leite. Custa R$ 2,20 mais ou menos, um galão de leite. De 5 litros. Quase 4 litros, quase 4, dá 3,8 mais ou menos. Você vê a diferença de valor. Então, se você vai, por exemplo, num restaurante, um restaurante que o brasileiro, todo mundo gostaria de ir, o Outback, você paga naquela cebola que eles fazem, R$ 55 está hoje. Eu sei porque eu pesquisei essa semana para mostrar para um amigo aqui. A mesma cebola aqui nos Estados Unidos é $10. Então, quem ganha R$ 1.500 no Brasil vai pagar R$ 50. Quem ganha $1.500 aqui vai pagar só $10. Então, o poder de compra, como a Jaqueline falou, é totalmente diferente. Chega a impressionar a gente, porque a gente fala, poxa, como é que consegue custar tão pouco? Porque todo mundo pode comprar, o volume aumenta e, lógico, o capitalismo tem esse poder, né? Mas já é outra conversa. Isso é um negócio mais complicado, é melhor a gente nem entrar. Essa semana lançaram o iPhone 12. O 12 Pro no Brasil está sendo lançado a R$ 14.000. E aqui é $1.200. Nossa, o preço de um carro. Só que um carro no Brasil é uma coisa totalmente diferente daí, né? O carro é um negócio muito inacessível no Brasil. A pessoa tem que juntar um salário para comprar. O que eu acho caro aqui, por exemplo, é aluguel. Se a gente fizesse essa mesma proporção, um apartamento aí de 2 quartos lá no Brasil custa por exemplo, uma cidade como era a minha, Campinas, você acha por volta de $1.000, $1.300, R$ 1.500. Aqui é $1.000. Na proporção, deveria ser uns $200. Então, aluguel aqui é caro. É caro. Eu acho caro. Em proporção, se você comparar com o aluguel do Brasil, né? É mais coerente com o salário. Então, tem esse ponto. Mas o aluguel é um item. O resto de tudo que você paga é essa proporção de 10 vezes. É incrível. Eu sei que hoje o mundo está vivendo uma situação atípica. Eu tenho uma filha morando na Inglaterra, ela mora em Liverpool, lá a libra, né, a moeda corrente, é mais caro que o euro. E o salário dela, nominal, é esse, vamos supor, 1.500 libras. Se ela comparar com o real, é um absurdo. Se comparar com o dólar, é bem mais alto que o dólar, é mais alto que o euro. Você pode falar assim, essa questão é a única que é considerada numa possibilidade de você escolher um país para morar? Não, porque a Europa tem seus problemas, os Estados Unidos têm seus problemas, o Brasil tem seus problemas. Por exemplo, o Brasil não se compara. A alimentação do Brasil dá de 10-0 aqui dos Estados Unidos, para mim. Tem gente que gosta. Eu ontem estava falando com a minha esposa, a gente passou por um estresse, eu atropelei um deer, um viadinho, mas deu perda total no meu carro. Eu falei assim, nossa, eu precisava de uma praia agora, eu queria poder ir para o Guarujá e comer um pastel na praia, coisa que aqui não tem. Deu perda total no carro. Não, foi numa rua, o bicho saltou bem na minha frente, eu atropelei o bicho e matou ele também, né?
Não, ele era grande, ele levantou e foi embora. Ô, louco! Caramba. Nossa. Então, o seguro está me pagando agora, tá tendo a burocracia igual no Brasil, tem coisa que parece que eles fazem o curso no mesmo lugar. Mas eu diria o seguinte, diante da situação que o mundo vive como hoje, a experiência de conhecer um país novo é muito edificante. É verdade, a gente está confirmando isso também. Sim. Para mim, foi uma experiência que mudou completamente a minha vida. Porque eu estava numa fase da minha vida com uma profissão bem definida, um conforto por causa da minha experiência profissional. E eu troquei tudo isso para começar tudo de novo com a minha esposa, porque os filhos têm a vida deles, a gente está perto deles. E hoje a gente não se arrepende, independente de tudo isso. Porque a sensação de você viver essas experiências, aprender um novo idioma, pôr em prática, falar com as pessoas, ver que você está conseguindo se comunicar, além de ter essa riqueza de experiência, isso não tem preço. Para mim, que estou com quase 60 anos. Então, aqueles que têm a oportunidade de fazer isso mais jovens, eu aconselho a fazer. Não depende só de vontade, lógico. Você tem que fazer economia, guardar dinheiro, porque você vai chegar, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ter que comprar um carro, não dá para andar a pé aqui. Então você vai falar assim, vou gastar $2.000 num carro, mais de R$10.000. Então a pessoa tem que fazer um plano para poder vir. Tem pessoas que vêm e voltam e falam, nossa, não quero ouvir mais falar dos Estados Unidos, porque não fez um plano correto antes. Não estavam preparados, né? Não estavam preparados, porque tem seus desafios, né? Longe da família, uma série de coisas. Vocês estão vivendo essa experiência aí, mas são casados, estão vivendo juntos. Tem gente que vem sozinho, né? Cada um tem um desafio diferente. Mas eu digo, quem tem oportunidade de ter essa experiência, tem que ter essa experiência. Eu concordo. É muito edificante, você cresce muito, progride. Eu vi que eu não falava inglês, eu ainda não falo. Eu acho que leva 5 a 6 anos para você ficar fluente. E as pessoas acham que vão aprender em passo de mágica, vai ser por osmose, não é assim. Seria aí 5, 6 anos aí Não, de sofrimento num lugar novo. não existe mágica, Fernando, não adianta. Não é porque eu sou idoso, mais idoso, que eu tenho dificuldades que eu sei que eu tenho, mas eu não tenho bloqueio. Quando eu cheguei aqui, uma das coisas que eu tive que fazer, por exemplo, foi ligar na companhia de gás para pedir para ligar o gás do apartamento. Eu tive que pedir para minha filha, porque eu tentei e eu não entendia o que a pessoa falava. Hoje eu fico feliz, porque eu ligo para marcar uma consulta no médico, para tratar do seguro do carro, eu entendo o que a pessoa fala. Tem palavra nova que eu não conheço. Ela me pediu para descrever os danos no veículo. Eu falei, opa, peraí. Aí complica, né? Eu não sei o nome das peças do veículo. Então, esse tipo de coisa, mas eu entendia tudo que a pessoa falava. E eu pedi, olha, paciência, eu sou um aluno de idiomas aqui. Não, você fala muito bem, de onde você é, aí, sabe? A pessoa tem simpatia por você, mas se você não sabe, você liga lá, você tem que desligar e pedir ajuda para alguém. Isso não é uma boa experiência, isso é muito frustrante, né? Então a pessoa achar que vai chegar aqui em 2 meses, existem algumas escolas que falam assim, não, você vai fazer uma imersão lá de 1 mês. Dependendo do objetivo, tudo bem, a pessoa vai aprender muita coisa, mas para ser fluente, coisa assim, ele tem que ficar um tempo aqui, morando aqui. Mas se ele faz um bom curso e ele tem uma boa base, é muito prazeroso você chegar no lugar e você conseguir falar com as pessoas. E agora eu estou começando a aprender espanhol. Meu genro é mexicano, ele cresceu aqui. A gente está tendo a oportunidade de aprender. E onde a gente vai, nos restaurantes, isso é uma outra coisa interessante. Tem muitos latinos aqui, muitos. Muitas famílias vieram para cá há muito tempo. Os filhos nascem aqui, coisa assim, e eles falam espanhol. Então, às vezes você chega num restaurante, os funcionários lá estão tudo falando espanhol. Aí eles vêm te atender e falam inglês, um inglês fluente, bacana. Aí quando eles veem que você tem um sotaque, você é da onde? Fala espanhol? Não, eu falo português.
é parecido e tal, aí começa... Mais ou menos, mais ou menos. É muito divertido. Eu também tô fazendo curso de espanhol. É bom, você tá na Espanha, né? Tem que... Tipo, a gente chegou achando que tinha espanhol intermediário aqui e descobriu que não tinha coisa nenhuma também. Mesma coisa que você, mesma situação. Olha, quer ver uma situação interessante? Eu cheguei aqui agora, faz 2 anos, né? E está tendo as eleições aqui. Então, muitos termos relacionados às eleições eu comecei a aprender ouvindo o jornal na TV e procurando o que significa aquilo que a pessoa falou, que está escrito lá, para eu aprender. É a mesma coisa sobre o vírus, né? Quando começou a história do vírus, eles usam uma linguagem específica sobre aquele assunto que você ainda não sabe. Então eles falam sobre... eles falam sobre o spread da pandemia, do vírus. Pô, peraí, deixa eu procurar. Aí você ouve, agora eu sei o que ele está falando. De tanto eles falarem, você se habitua. Porque é como o brasileiro. Se um americano for no Brasil e ele for num alfaiate para querer fazer uma calça sob medida, né, ele vai perguntar você sabe o número do seu COS? Que COS? Né? A mesma coisa a gente passa aqui, isso não tem jeito. Mas quanto mais você aprender antes de vir, bem melhor, né? Mais fácil. Sofre menos. Mais fácil. Nós estamos tendo a chance agora de talvez mudar de apartamento onde a gente está. E no andar de cima. É um apartamento maior, tem um quarto a mais. A gente está pensando, poxa, a gente vai precisar de uma mesa lá, porque hoje aqui a gente tem um balcão, uma ilha no apartamento, né? Mas vamos ver quanto custa uma mesa. Precisa de uma mesa. Então aqui existe um site que chama KSL. É um jornal, tem um canal de televisão, é da igreja o canal de televisão, a KSL é da igreja, e eles têm um site com notícias, tudo, e tem classificados. Então você entra lá e você procura lá a mesa, por exemplo. Então tem gente dando de graça, então tem uma seção lá assim, free. Você vai, o que tem free lá? Então tem de tudo. Tem coisas que as pessoas vendem assim porque ao invés de jogar no lixo, elas sempre falam, vou tentar vender isso aqui numa semana. Se eu não vendo, eles põem na calçada. Tem um caminhão uma vez por semana que passa e pega móveis. Se você passar antes do caminhão e pegar, é seu, sabe? Então, a gente comprou um jogo de sala para nós que parece móveis do templo. É um sofá, 3 poltronas muito bonitas, uma mesa de centro, 2 mesas de lado com abajur. Vamos pagar $500. E o mesmo jogo na loja custaria $3.000. Então, tem coisa cara também. Aqui também tem carro caro. Tem carro de $30 mil, $40 mil. Mas a diferença é que aqui você tem uma vida mais digna, mesmo que você ganhe $1.200, $2.000 ou $3.000. Esse exemplo que você deu do carro mesmo. É um carro de $30 mil, $40, que é o caro aí. É 30 salários. No Brasil, um carro caro é R$200 mil, que é 200 salários Sim, mínimos. Com 30, 40 salários, né, a pessoa compraria um carro desses chiques que você comentou aí nos Estados Unidos, né? Com 30, 40 salários no Brasil, você compra um Gol, um carro básico, popular. É muito discrepante. Então, um carro aqui, se você vai financiar um carro de $20 mil, se você der $2.000 de entrada, você vai pagar $250, $300 por mês. Então, é algo que fala assim, poxa, os juros é quanto? O juro é 2,5% ao mês. Carro zero, o juro é 0. Esse tipo de coisa proporciona uma dignidade para quem ganha pouco. Porque você consegue ir no supermercado e comprar leite, presunto, queijo, as coisas que você sabe que no Brasil lá o pessoal não consegue comprar. Só quem ganha, né, bastante dinheiro. Então, se você vem para cá, você tem a oportunidade de, depois de estudar, conseguir um visto de trabalho e ficar aqui, você vai começar, lógico, por baixo. Então, se você comparar a vida com um americano que ganha, tem uma renda per capita de $8, $10 mil, você fala assim, pô, eu sou pobre aqui nos Estados Unidos. Mas mesmo sendo pobre, você tem uma vida digna. Essa é a diferença. Porque se você pensa assim, Fernando, imagina que você está num país, você é um estrangeiro e você tem a oportunidade de estudar e depois ter um emprego. Né? Você consegue fazer isso. Você fala assim, pô,
eu já sou formado no Brasil, eu vou ter que começar tudo de novo lá. Mas se você, depois de formado, consegue um trabalho, por exemplo, de 4 ou 5 mil dólares, você consegue alugar sua casa, comprar seu carro, ir no supermercado, você consegue ir no restaurante toda semana, viajar, fazer coisas. Lógico, você fala assim, poxa, eu gostaria de ter aquele carro lá que custa 60 mil dólares. Ainda não. Talvez depois, porque os americanos que compram esses carros são gente estabilizada, bem de vida, com mais idade. Isso não muda, mas é possível. Então, depois que você consegue uma autorização de trabalho, se você se formou na faculdade e a empresa aplica para você, você consegue o green card e vai ficando, lógico, existem muitos países no mundo que têm uma situação melhor que o Brasil. Esse não é o único aspecto que a gente compara. Eu sinto muita falta de coisas do Brasil. Acho que vocês sentem aí também. Né? Um pastel. Mas... Um exemplo clássico. Uma coxinha. Mas aqui tem restaurante onde você compra pastel, coxinha e caldo de cana. Aqui não tem. Nem então pão de queijo. É uma ideia para vocês abrirem aí. Cara, eu achei nem creme de leite aqui. Você acredita? Eu comprei um negócio no mercado achando que era creme de leite e era um soro esquisito lá, parecia um leite. Os Estados Unidos não tem. O creme de leite que tem aqui vem do México. E o leite condensado também vem do México. Não, leite condensado é de boa qualidade, mas existe 1 ou 2 supermercados aqui que vendem picanha. O americano não conhece a picanha, a não ser que os que foram para o Brasil e comeram uma boa picanha. Eles têm outras carnes muito boas, mas a gente descobriu agora alguns aqui que vendem pelos incríveis $5,50, meio quilo mais ou menos, que é pound, né? Então custa $11 o quilo da picanha aqui. Nossa, que sonho, cara. A gente procurou picanha aqui. A picanha deles, que eles chamam de picanha aqui, é um colchão duro, grandão, sem gordura nenhuma, um negócio feio, cara. Eles tiram a gordura. Foi um prazer, espero que tenha ajudado. Sérgio, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E com certeza você ajudou muito, a gente estava em dúvida aí sobre as condições de vida, sobre o poder de compra nos Estados Unidos e várias outras coisas. Como se preparar para ir também. Eu acho que tem muitos detalhes, lógico, a vida de cada um é diferente, os preparativos são diferentes, mas foi um prazer falar com vocês. Espero que vocês continuem tendo sucesso aí e a gente se encontre um dia que eu for aí ver minha filha na Inglaterra ou vocês vierem para cá. Combinado. Um abraço. Beleza, pessoal? Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E conta pra mim, o que você gostaria de saber sobre a vida em Salt Lake, que o Sérgio poderia compartilhar com a gente em um próximo vídeo, ou diferenças no geral entre o Brasil e os Estados Unidos. Deixa aí nos comentários. E lembrando também que tudo isso que ele passou são as percepções que ele tem da vivência dele em Salt Lake City. Às vezes, em outro estado, os preços, as coisas funcionam de maneira diferente, hein? Então, nada disso tem fonte oficial. É só um cara normal, assim como eu, assim como você, tá vivendo num lugar diferente e compartilhando a percepção dele, tá bom? Então é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais! Hey, sabia que com aulas VIP você consegue otimizar seu tempo e desempenho? E custa menos do que você imagina. Agende já a sua aula demonstrativa completamente gratuita. Esperamos seu contato. Até mais!